A fala do presidente Lula vem depois da repercussão negativa da aprovação da PEC da blindagem, que dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares pela Justiça. E o CNN Arena quer saber: as prioridades do Congresso estão de acordo com as necessidades da população brasileira? Para esse debate, convidamos os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e Bibo Nunes, do PL. Aos dois eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Senhores, cada um terá 2 minutos para a resposta. Eu começo com o deputado Bibo Nunes. Deputado, o presidente Lula está certo ao sugerir que as prioridades do Congresso não atendem às demandas do povo? Boa noite. Olha, isso na visão do presidente Lula, que costuma enganar o povo, sempre enganando, prometendo picanha, prometendo cerveja, prometendo isenção do salário mínimo até quem ganha R$ 5.000, só promessas. Quem não entende de povo, quem desrespeita o povo, é o presidente Lula, não tenho a menor dúvida disso, porque a esquerda é especialista em enganar. Aliás, como eu digo, não generalizando, mas a maioria da esquerda é formada por mitômanos, que mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. E no caso aí, o que disse agora o presidente Lula é um convite à briga para o poder legislativo. Ele está totalmente fora de sintonia, tanto é que ofende constantemente o presidente Trump nos Estados Unidos. Ele está afastando o Brasil de outros países e afastando o poder executivo também do legislativo. O presidente ele está totalmente fora de compasso. Deputado Ivan Valente, o presidente Lula está certo ao sugerir que as prioridades do Congresso não atendem às demandas do povo? Boa noite, obrigado pela presença. Agora sim. Olá, boa noite a todos. Só queria dizer, Leandro, boa noite para você, para o deputado e para todos que vão participar do debate. É que eu não ouvi a resposta do parlamentar, está prejudicada a pergunta, porque eu não consegui ouvir, entende? Então, eu posso responder a minha posição. Deputado, o senhor não ouviu a resposta do deputado Bibo Nunes ou a minha pergunta? Não ouvi. Não. Vamos fazer o seguinte, o deputado Bibo Nunes, eu acho que ele usou menos de 2 minutos, não é isso, Rafael? Menos. Usou 1 minuto. Menos. Isso. Por favor, deputado, se o senhor puder repetir os seus argumentos para poder usar mais 1 minuto e depois o deputado Ivan Valente segue com a resposta. Pode ser? Assim a gente equilibra o tempo e cada um fala 2 minutos. Sim. O presidente Lula está totalmente errado em dizer que ele não está ouvindo ainda. Ó. Não está aparecendo o som do deputado. Ele não está ouvindo? Estamos com um problema de áudio aqui. O senhor me escuta, deputado? Você sim. Eu escuto muito bem. Ok, vamos fazer o seguinte. Normalmente ele não ouve quando não é bom para ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o Ivan Valente e sigo para o deputado Bibo Nunes em seguida. Pode ser? Deputado Ivan Valente, o presidente Lula está certo ao sugerir que as prioridades do Congresso não atendem às demandas do povo, na sua opinião? Olha, o que foi votado essa semana, realmente é um escárnio com o povo brasileiro. É vergonhoso. Primeiro, porque as prioridades do povo brasileiro, por exemplo, é discutir o imposto de renda, que está pronto para votar. Inclusive, o Lira, ele terminou o relator em meados de julho. Ia votar na primeira semana. Esta, sim, vai atingir milhões de pessoas e vai fazer justiça social e tem um início de reforma tributária progressista. E ela está aí, na verdade, no balão de negociações e chantagens que está se fazendo em cima de pautas que não interessam ao povo hoje. Inclusive, quero dizer que qualquer estatística hoje está mostrando que 61% da população, acho que quem apoiar indulto para o Bolsonaro, entende, não terá o apoio popular, entende? E 80% é contra a PEC da blindagem, que dá proteção, entende? Mas, veja, não é em relação a opiniões e votos, que isso é garantido na Constituição brasileira, imunidade parlamentar. Mas há crimes comuns, que significam o seguinte: pode ser corrupção, fraude de emendas, racismo, pedofilia e até assassinatos. Então, é óbvio que essa pauta está gerando um imenso repúdio, inclusive nas redes sociais, a hashtag que está aí, Congresso Inimigo do Povo, vai ter atos já no Brasil inteiro.
Então, essas pautas não são pautas que interessam o povo. A anistia, ouvindo ali a resposta do Eduardo Bolsonaro, que está no exterior, hostilizando o governo, o povo brasileiro, o Estado brasileiro, e um desrespeito ao povo, porque ele cumpre o papel de quinta coluna, de sabotador no exterior. Não é que ele não aceita, eu também não concordo com a proposta do Paulinho, mas é a forma como ele fala. É isso ou nada, ou então vai ter invasão americana. Isso é insuportável para o povo brasileiro. Ok. Senhores, eu vou chamar também os nossos analistas que vão participar do debate, começando com a Juliana Lopes. Juliana? Deputados, muito obrigada pela participação. A gente está de olho em algumas estratégias, inclusive de alguns líderes da esquerda, que estão recuando de votos que deram para a PEC da blindagem, né? Vocês acreditam, começando pelo deputado Bibo, que a PEC da blindagem acaba prejudicando a imagem dos parlamentares e do Congresso Nacional? Prejudica nada, tanto é que nós ganhamos de goleada. A ampla maioria dos deputados aprovaram. Por quê? Essa PEC das prerrogativas é para resgatar o poder do parlamentar em se expressar. É a liberdade de expressão que nos confere o artigo 53 da Constituição. Porque hoje, nós da direita, principalmente, somos perseguidos pelo STF, que não julga juridicamente. O STF hoje julga politicamente. E quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos no Brasil. Então, quando se fala em proteção de bandidos, com essa PEC de blindagem, não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui para proteger o nosso mandato, porque a pressão que exercem hoje é algo fora do normal. Tanto é que está tão fora da normalidade o STF, que o ex-presidente Marco Aurélio Mello, ex-presidente do STF, disse ele que Alexandre de Moraes precisa de tratamento mental. Olha as atitudes que faz hoje o STF. É muito ódio, muito rancor, vingança na veia da maioria dos deputados que compõem hoje o STF. E nós temos que nos proteger, nós temos que nos blindar contra o STF. Agora dizer que é para proteger bandido, corrupto, eu sou o primeiro. Me diga um deputado corrupto que está por aí, que eu vou lá e denuncio. Vou para a tribuna. Por quê? Quem pune o deputado é a própria Câmara. E que é um exemplo, todos ouviram falar aí em Daniel Silveira, né? Sabe quem que permitiu a prisão de Daniel Silveira? Quem? Foi a Câmara Federal, não com meu voto. Então, aí está uma prova que os deputados punem os deputados, como foi o caso de Daniel Silveira, que está preso lá até hoje, porque a Câmara aprovou. Porque hoje mesmo, para prender um deputado, é só em flagrante e por crime inafiançável. E digo ainda, essa PEC que estamos discutindo, ela é de 1988, estava na Constituição e mudou em 2001, portanto é totalmente constitucional. Deputado Ivan Valente, a PEC prejudica a imagem do Congresso? Certamente, não é à toa que há essa revolta que está havendo, porque é um privilégio inaceitável. Mas eu quero fazer um bom debate e dizer por que a Constituição mudou. Em 1988, o deputado Márcio Moreira Alves foi simplesmente... O Exército denunciou ele, a Câmara julgou e a Câmara não permitiu a cassação dele, por opinião. O que o Exército fez? A ditadura, da qual eu participei da resistência há 21 anos, fechou o Congresso Nacional. Nós tivemos cassações, 3, 4 levas de deputados. Quando chegou em 88, o Constituinte brasileiro adaptou a questão da liberdade. Entende? A liberdade é a luta contra a ditadura. Por isso que a Constituinte colou essa questão que foi desde 68, veja. Aí o que aconteceu? De 88 a 2001, tinham 180 processos para ser julgados na Câmara. Sabe o que aconteceu? Nenhum foi julgado, só um assassinato explícito. E eu cito aqui, entende, o caso do deputado Eldebrando Pascoal, com a motosserra dele, deputado assassino que não perdeu o mandato. A Câmara não liberou ele.
Quando ele perdeu o mandato, ele foi condenado a 100 anos de prisão. E nós sabemos que hoje tem 108 deputados pendurados lá, entende? No Supremo Tribunal Federal. Não é verdade que tem perseguição. Aqui tem devido processo legal, não tem ditadura da toga, entende? Teve direito de defesa e o dia 11/9 desse ano de 25 é histórico, porque ele acabou com a impunidade de quem quer atentar contra o Estado de Direito, contra a democracia e o golpe de Estado. Eles estão reclamando porque eles, na verdade, nem sabem o que é democracia. Até hoje eles acham que a Débora do Batom é que foi torturada, e não quem passou pelo pau de arara, pelo choque simulado, pela cadeira do dragão. Não é possível, gente. Eu acho que existe uma narrativa falsa e que tem que ser esclarecida e execrada publicamente. Pedro Venceslau também por aqui. Boa noite, deputados. Começando pelo deputado Bibo. Houve uma reunião ontem do deputado Paulinho da Força, relator da PEC, da chamada PEC da Anistia, que agora chama PEC da Dosimetria. Eu queria saber a avaliação dos senhores, a mesma pergunta para ambos, sobre essa mudança da roupagem da PEC, dessa estratégia, se é uma estratégia que os senhores apoiam e se tem sucesso de avançar no Congresso Nacional. Deputado. Eu só queria colocar que o deputado disse aí que não tem ditadura da toga porque perseguem só a direita. Vocês conhecem alguém, por exemplo, da esquerda que esteja inelegível por 8 anos? Só deputados e presidente da direita. Empresários como Luciano Hang, como o Pablo Marçal, que queriam ser candidatos, 8 anos inelegível. É só a direita quem sofre. É muito fácil ele vir com esse papo aí, porque o próprio deputado, ele se diz um comunista e ele tem milhões aplicados no sistema financeiro. Ele é pura contradição. Quanto ao fato da dosimetria, somos totalmente contrários. Não existe dosimetria. Nós queremos a anistia ampla, geral e restrita, porque não houve golpe de Estado, nem tentativa de golpe. O que tinha no gramado lá era algodão doce, pipoca, bíblias e um terrível, um temível batom vermelho. Eu cito o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, quando planejaram um grande golpe com sangue e mortes que lá aconteceu. Ninguém disse que era tentativa ou golpe de Estado. Aqui no Brasil, sem ter uma faca, sem ter um revólver 22, sem ter um canivete malvado, nada, dizer que é golpe de Estado? Por favor, vá em qualquer dicionário da Tanzânia, Conchinchina, Bélgica e saber o que é um golpe de Estado. Não teve nada que caracterize golpe de Estado. Os livros de história vão mostrar ao mundo o absurdo que vive hoje o Brasil em dizer que houve tentativa de golpe de Estado, onde um dos motivos que não teve golpe, porque um kid preto perdeu um táxi. São absurdos. Pessoa de ser consciência, sabe que é um golpe de Estado? Sem ter uma arma, sem ter nada, sem ter um tanque na rua, sem ter exército, nada. É uma narrativa construída que nós não admitimos. Portanto, queremos anistia ampla, geral e restrita. Deputado Ivan Valente. Antes, esclarecendo uma questão, Pedro, que é o seguinte: o deputado já produz uma fake news ao vivo aqui. Esse deputado, que tem quase 80 anos, 10 mandatos de deputado, não tem nenhuma denúncia. 80? E toda a fortuna que ele acumulou, entende? Não chega a 1.800.000, ou seja, é um apartamento em São Paulo. Já o cidadão que falou ali tem uma fortuna de 20 a 30 milhões de reais. Então, isso é fake news, isso é uma mentira. Você precisa parar de mentir. E eu digo mais, hein? Quando você sobe lá na tribuna dizendo que você está boxeando, eu penso comigo o seguinte: você é a luta de Popó contra Bambam. Você é o Bambam, entende? Ou seja, você finge que luta contra um fantasma. Agora, golpe de Estado, minha gente, é o seguinte: teve sim uma produção de um golpe de Estado, atentado ao Estado de Direito, organização criminosa, provada e demonstrada, e mais do que isso, entende? Se tivesse o golpe de Estado, nós não estaríamos debatendo aqui hoje. Mas, deputado, só para retomar a pergunta. O Gomes Freire falou exatamente, Pedro, só me permita concluir o raciocínio, falou para ele assim: vocês querem uma ditadura de 30 anos de novo.
Claro que a população entende isso. Isso é tudo narrativa, é fake news, isso faz muito mal e envenena o país. Não, sobre a anistia, só para concluir aqui, em relação à pergunta que eu fiz, o senhor apoia a mudança para a PEC da dosimetria, esse projeto apresentado do Centrão? 30 segundos só para o senhor saber a sua posição. Não, porque, veja o seguinte, não é hora de discutir dosimetria, você pode discutir, isso é Código Penal, mas não em cima, entende, da decisão do Supremo de uma semana atrás. Isso aí é proteção para ditador, para pessoa que defende tortura e ditadura. Claro que não, entende? É absolutamente justa o julgamento do Supremo. Ok. Leandro? Senhores, eu vou conceder agora 1 minuto para cada um. Vou começar com o deputado Bibo Nunes. Sim. Só vou me defender que ele tentou me atacar como se fosse ataque, me chamando de milionário. Eu sou capitalista e trabalhei bastante. Agora, o deputado, ele é comunista e tem mais de 2 milhões aplicados no mercado financeiro. Ele vive de renda. Se pedir uma galinha para ele dar para uma quermesse numa igreja, ele não dá. Esse é o comunista que sobrevive enquanto tem o dinheiro dos outros. É bom que o Brasil saiba, esse tipo de esquerda só engana, como é o caso do deputado Ivan Valente, que eu chamo o milionário deputado do PSOL. Deputado Ivan Valente. Vai dar um tchau? Vai dar um tchau? Doutor Leandro, eu só queria começar com uma questão. Vocês deviam ter chamado um parlamentar e não um Napoleão de hospício, tá? Mas o que é isso? Essa é a democracia brasileira, entende? Chega lá um cidadão como esse, milionário, que votou contra a medida provisória 1.300 da eletricidade, e não é para dar desconto, imposto de renda ele vai votar contra, porque ele quer que o povo se exploda. Eu agradeço o convite de vocês e digo o seguinte, nós precisamos fazer um bom debate na sociedade. O que nós não podemos é retroceder a uma ditadura. É preciso voltar, empurrar o bolsonarismo para o bueiro. E, deputado, pare de mentir e produzir fake news. Isso não vai dar em nada. E é preciso que aqueles que desrespeitam a Constituição têm que ser julgados no devido processo legal e ser presos. Inclusive, muitos deputados que estimularam o golpe de Estado também. Okay. Então, eu entendo assim, defender a democracia, me desculpe, o senhor nem seria deputado se gente como eu não tivesse lutado, para que tivesse partidos políticos legais, que eram ilegais na ditadura. Okay. Você devia me agradecer e parar de produzir fake news. Basta. Bolsonaro Senhores, vai para a cadeia, os generais não vão voltar mais, vocês queimaram a bala no gatilho do golpe militar. Perderam. Ok. Rafael, o tempo foi equilibrado dos dois? Eu perdi. Bibo Nunes, o deputado, o senhor tem 30 segundos. Sim, é que eu falo sintético, né? O objetivo é que o deputado Ivan Valente, ele fica desesperado quando eu digo a verdade para ele. Que a verdade dói. São grandes enganadores. Falou em 5 mil de isenção no imposto de renda. Lula prometeu isso na eleição. Ele quer agora, no último ano, para ganhar votos lá, porque é um governo totalmente clientelista, onde está instalado no Palácio do Planalto, que hoje se chama de Torre de Babel. Ninguém se entende. É um desgoverno que não tem credibilidade nem aqui, nem no Brasil. Tanto é que o presidente Lula não pode sair das ruas. Veja a força das ruas da direita e da esquerda. Okay. Não sei se Ivan Valente, o nobre deputado milionário do PSOL, pode sair das ruas. Deputado, nosso tempo acabou. Agradeço aqui a presença dos dois, deputado Bibo Nunes e também Ivan Valente. Um abraço em cada um, uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima. Boa noite, uma honra. Obrigado.